Fala, campeão, Thiago Linhares na área. Hoje eu estou aqui com o meu querido atleta Eric Souza, Eric Rufino. Rapaz, gente boa. Eric, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre você, sobre esse nosso treinamento de 10 semanas do nosso protocolo, quero primeiro te agradecer, cara, por Deus ter colocado você na minha vida, agradecer por você ter topado também gravar essa fala sobre esse nosso treinamento mental. Antes de a gente começar as perguntas aqui de hoje, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Eric? Qual é o esporte? Qual o time que joga? Fala um pouquinho de você, por favor. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Thiago. Thiago, meu nome é Eric Rufino, sou 2008, sou de Tangará da Serra. Atualmente, sou atleta profissional do Misto Futebol Clube de Cuiabá. Eu sou um atleta muito dedicado, muito esforçado, sempre busco dar o meu melhor. Jogo de ponta e de meia e sempre busco dar o meu melhor, fazer o melhor de mim, né? Muito esforçado, muito dedicado, né, Eric? E uma curiosidade, né? Além de ser 2008, você ambidestra aí. Como que é essa situação que a gente sabe dos bastidores? Como que é aí jogar futebol e bater com as duas pernas da mesma qualidade? Como é que é isso aí, cara? Então, Thiago, desde novo, assim, 6 anos de idade, mais ou menos, eu sempre busquei treinar as duas pernas, né? Na minha cidade lá, em Tangará da Serra, meu pai e meu avô, eles sempre me orientaram vou treinar, chuta com a esquerda, chuta com a direita. Então, com isso eu fui desenvolvendo uma certa facilidade, né, com as duas pernas. A princípio, no começo, era um pouco difícil, porque eu me confundia. Às vezes era para usar a direita, eu usava a esquerda. Às vezes era para usar a esquerda, eu usava a direita. Mas foi passando o tempo, eu fui aprimorando, fui melhorando. Hoje em dia para mim, eu tenho uma facilidade muito grande, né? Eu brinco até com os jogadores comigo aqui que eu bato até escanteio com as duas pernas, né? Eles me chamam até de Dembélé de Cuiabá. Olha que legal, né, cara, que você falou assim, se a gente for ver aí a trajetória ou o segredo do sucesso, a gente tem uma facilidade em algumas situações, já uma sacada aí, né? E a gente algumas vezes tem algumas deficiências ou algumas dificuldades em outras áreas. E aí o seu pai, o seu avô, como é o nome dele, Eric? Antônio. Seu Antônio perceberam isso, ó, no futebol o jogador tem que bater bola, já tem que chutar com as duas pernas. E aí você falou assim, no começo era um pouco difícil, como tudo na vida, ou tudo em qualquer coisa, no começo é sempre muito difícil, né, Eric? Olha que interessante. Mas ao passo que você praticou, ficou natural para você e você teve facilidade. Então não é que o Eric nasceu com o dom, com o talento de bater com as pernas, não. Teve muito olhar do seu Antônio, olhar do seu Hélio para falar, nós vamos ter que trabalhar, treinar nessa parada aqui. E aí você persistiu e hoje tem facilidade em bater aí, tem vários apelidos, entre eles eu, Dembélé de Cuiabá. Thiago, eu sempre acreditei que o treino ele é o essencial de tudo, né? Eu já vi até várias frases falando que o sucesso é treinável, né? Então, eu levo tudo que eu vou fazer, tem que ter repetição, tenho que continuar fazendo independente. Tá ruim, minha perna, eu vou chutar no gol, a bola vai fraca, isolo. Não, vou continuar melhorando, que uma hora vai melhorar, uma hora vai estar boa e uma hora eu vou ter facilidade, né? Qualquer coisa da vida. Uma hora essa coisa vai acontecer, em qualquer coisa da vida isso vai acontecer. É mais ou menos isso, Eric? Isso. Que legal, cara. Que massa. Obrigado pela lição aí de vida aí já. Vou fazer então, Eric, eu quero fazer com você aí uma retrospectiva numa ordem cronológica. Vamos lá. Como que a gente se conheceu primeiro, Eric? Me ajuda aí, por favor. Então, eu tava um dia lá em casa, né? Aí meu pai sempre gostou muito de assistir vídeo, aprender assistindo vídeo no Instagram. Um dia, eu acredito que ele tá assistindo algum vídeo, né? Apareceu você, pra ele deu uma olhada. Aí eu cheguei lá e tava no quarto deitado lá, ele chegou lá, mostrou, olha aqui, esse aqui é o Thiago Linhares, o que você acha? Aí eu falei, pai, eu acho muito importante, né, fazer um trabalho mental. Eu já tinha feito até um antes, né? E me ajudou muito, né? Aí eu falei, acho muito importante. Vamos ver, né? Vamos conhecer ele.
Aí até que a gente marcou a nossa primeira sessão lá, que a gente se conheceu, né? Você me conheceu, eu te conheci o seu trabalho, e você me perguntou se eu realmente queria, né? Aí, querendo ou não, é um investimento, né? Aí meu pai falou comigo, você realmente quer fazer? Você realmente quer de verdade? Aí eu falei, quero, não, quero. Eu gostei muito do Thiago Linhares, acho que ele vai me ajudar em várias formas. E falei, vamos pra cima, vamos fazer. Com isso a gente começou, né? Foi mais ou menos assim. E aí a gente marca a primeira conversa, né, Eric? Aí a gente se conhece, conversa também com teus pais nos bastidores, mas aí voltando, a gente marca a primeira conversa, a gente fala sobre estabelecemos uma meta, a gente faz um exercício de visualização de onde a gente quer chegar, a gente fala do porquê, né, que você quer conquistar essa tua meta, falamos um pouquinho de responsabilidade, de comprometimento, de verdadeiramente fazer o que tem que ser feito, fazer o que precisa ser feito. Sim. Boa. E aí, Eric, a gente se reuniu aqui, a gente começou esse trabalho lá em março, dia 25 de março, hoje a gente está em junho, né? Alguns meses aí, quase 3 meses, né? Completos ainda não, 2 meses e meio. Mas a gente iniciou esse trabalho, e aí iniciamos esse trabalho dessas 10 sessões, mas eu só quero saber assim, seu pai falou que você quer fazer, como é que você vê, então, a importância do apoio do seu pai nesse nosso trabalho aqui, em todos que você participa, Eric? Então, Thiago, meu pai, ele sempre buscou me ajudar, né? De todas as formas. Não só financeiramente, mas também... eu tô com uma dúvida. Eu sempre vou lá e pergunto pro meu pai. Como ele é mais experiente, né? Já viveu muito nessa vida. Ele sempre... Quando ele sabe, ele me fala, e quando ele não sabe, ele procura saber, entendeu? Ele sempre busca para sempre me ajudar. A gente tem um sonho de eu me tornar jogador profissional de alto nível, que é um sonho meu, um sonho do meu pai e um sonho do meu avô. E com isso meu pai tá junto comigo, tá sempre me dando essa estrutura, entendeu? Essa estrutura por trás, que muitas pessoas veem, o jogador, só vê o jogador jogando, mas não sabe o que tá por trás, o trabalho. A estrutura familiar para mim é muito importante, né? A estrutura familiar ajuda nos momentos mais difíceis que o atleta passa, porque é indiscutível que todos os atletas vão passar por momentos difíceis, e quem vai estar lá? Sua família. No meu caso, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia, minha irmã, entendeu? Eles que vão estar lá quando eu mais precisar, entendeu? Não vai ser a mídia, não vai ser a fama, vai ser eles, entendeu? Ter, né, Deus em primeiro lugar, acredito, né, Eric, que a gente já falou sobre isso, mas e depois de Deus vem a família, que são as pessoas mais importantes, né? O Eli, a dona Cirlei, o seu Antônio, a Neuza, enfim, né? Alguns outros membros da tua família, mas são esses aqui que te sustentam, essa família. E aí, curiosidade minha, o que mais que teu pai já fez contigo, já investiu em você, que te ajudou, que te apoiou, Eric? O que mais ele já investiu em mim? Em relação a esse suporte por trás do que tange o atleta aí. Então, Thiago, desde novo, assim, de 12 anos mais ou menos, ele sempre investiu muito na minha preparação, né? Eu sempre fiz um trabalho à parte de força, de musculação, até um trabalho técnico, e o que ele mais investiu foi nessa área, nessa área de realmente se preparar. Hoje ele investe também na parte que a gente faz da mentoria, nessa parte de estrutura do que eu estou precisando, entendeu? E é isso. Que ele mais me ajuda mesmo é isso. Seu pai é um homem super antenado. Aliás, é bíblico, né, Eric, sobre a parábola das 10 virgens. Se a gente for ver lá e usar essa história, eram 10 virgens e estavam esperando o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. As que eram prudentes, as que se prepararam literalmente, elas foram para a festa do casamento com o noivo quando ele passou. Ou seja, usando essa história, a gente entende que eu tenho que começar a me preparar, eu, atleta, né? No caso você começou a se preparar antecipadamente para ir para a tua festa quando o cavalinho chegar, né? Você não se preparar somente depois. Se preparar antecipadamente, que é uma ideia do seu pai aí. Muito bom. Aquele atleta que não tem o apoio do pai ou da mãe. O que tu acha? Eu acho que, por mais que aconteça muito, né? Aconteça muito no futebol, a gente tem que se apegar, primeiramente, como você falou, em Deus, né?
quando você não tem esse apoio dos seus familiares, Deus, ele pode preencher toda essa falta, todo esse vazio que falta, né? Então, para mim, não tem o meu pai, não tem minha mãe para me apoiar, Deus pode ter certeza que Deus vai fazer esse papel por você, entendeu? Para mim é isso. Legal, cara. Basicamente é isso, né? Eric, a gente fez esse trabalho no online. Eu em Curitiba, você em algumas outras cidades, mas normalmente você estava ou estando em Cuiabá, Mato Grosso. Como é que foi esse trabalho online? Você teve alguma dificuldade? Como é que você viu esse trabalho online, mesmo eu estando em Curitiba e você em Cuiabá? Não, Thiago, eu não senti nenhuma dificuldade. Para mim foi a mesma coisa que se eu tivesse cara a cara com você, né, pessoalmente. Não. Para mim, não teve nenhuma diferença, como eu te falei, de estar cara a cara. E ajudou muito, né? Porque às vezes eu tô na correria, não tô em casa. Se fosse eu e você na mesma cidade, às vezes não dava, né? Às vezes, não tô em outra cidade, tô jogando outro fora. Mas aqui online a gente consegue, em qualquer lugar do mundo, né? Fazer essa aula, entendeu? Se Deus quiser, em qualquer lugar do mundo, né, cara? Com certeza. Aliás, a gente se conheceu já pessoalmente, né, Eric? Você já esteve aqui em Curitiba. Muito bom. Irmão, e aí a gente fez esse trabalho. Eu quero saber, assim, como que você era antes desse treinamento mental? Como que era antes da tua mentalidade? Então, Thiago, como eu te falei no início, eu sempre fui um atleta muito dedicado, esforçado, mas sempre faltou alguma coisa. E antes de você, eu sempre procurava. Eu sempre treinei, sempre fiz a mais, sempre busquei dar o meu melhor em tudo, mas as coisas não acontecem para mim, entendeu? E eu falava, o que falta? O que falta? E depois que você chegou, eu tive essa clareza, o que faltava. Que no caso, como nosso objetivo, chegar na seleção brasileira, que a gente colocou aqui. Para mim chegar na seleção brasileira, eu preciso ser um atleta nota 10. E eu sempre fui um atleta nota 7. Eu sempre fiz as coisas a mais, sempre dei o meu melhor, mas nunca 100%, nunca estava 100% focado, 100% concentrado, entendeu? Eu não era realmente um atleta nota 10. Então, o que eu senti de diferente diante de mim, hoje eu tenho clareza. O que eu preciso fazer, hoje eu tenho clareza que se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. E hoje eu tenho clareza que é isso que faltava, entendeu? Ou seja, você era um atleta nota 7 sonhando em ser um atleta de seleção brasileira. E a gente entende que para ser um atleta padrão seleção brasileira, eu vou ter que ser um 10, quase que um 11 para chegar lá. Sim. Você não tinha tanto foco, não tinha tanta concentração, ou seja, no que tinha que fazer, e não tinha muito clareza de onde queria chegar. Se não tinha essa clareza, não sabia exatamente o que precisava fazer para chegar lá. Sim. Tinha mais alguma outra dificuldade antes, Eric? Eu tinha dificuldade. Eu até. Antes de você, eu tinha essa dificuldade também dentro de campo, né? Às vezes eu olhava um jogador, às vezes me sentia inferior, né? Sim. E depois eu comecei a me sentir mais confiante. Comecei a ver o meu trabalho, que o meu trabalho reflete muito, entendeu? O meu trabalho vale a pena. Então, eu trabalho muito, então eu sou foda, eu sou confiante, entendeu? Eu mereço estar onde eu tô. Então, isso que mudou muito depois de você. Porque você, sendo um atleta nota 7, você vê um outro trabalhando mais, outro mais dedicado, mais esforçado, você tira o foco de você e automaticamente também você vai engrandecer o outro, mas mais pela tua falta de preparo, pela tua falta de esforço e pela tua falta de clareza. Sim. E aí você entendeu que quando você lá atrás era um perna de pau com a esquerda e teve que trabalhar arduamente, repetidamente, você ficou craque, né, o Dembélé de Cuiabá, com a perna esquerda, porque ficou mais fácil, mas não que você fez acontecer. E usando esse mesmo raciocínio, você entende agora que não preciso me preocupar com o outro, ao passo que toda vez que eu trabalhar, eu treinar, eu me esforçar, eu me dedicar arduamente, eu posso chegar onde eu quero, independente de quem seja meu adversário. Isso. Esse é o raciocínio. Sim. E aí, o que você começou a experimentar, Eric, durante esse nosso treinamento, cara? Durante, no início, né, eu tive um pouco de dificuldade no início, como tudo, como você disse, tudo na vida a gente tem dificuldade no início, né? Como você disse. Eu tive um pouco de dificuldade,
não conseguia, alimentação, eu não conseguia ter 100% a alimentação nota 10, Sim. não conseguia realmente organizar certinho treinos para que a carga ficasse certa, os treinos se encaixassem, entendeu? No início. Mas depois eu fui passando a sessão, eu fui melhorando, fui entendendo cada vez mais e fui melhorando, né? E para mim, hoje em dia, eu tô no caminho certo. Se eu continuar nessa pegada, se Deus quiser, ano que vem, vou estar na seleção brasileira. É, e é isso. Por mais que seja tudo no tempo de Deus, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente tá fazendo a nossa parte, Deus vai fazer acontecer, entendeu? Porque, como diz o Gabriel Pensador, né, Eric, não adianta a gente olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Eu tento olhar sim para o céu com muita fé, mas trabalhar arduamente e fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Sim. Como é que tá a tua motivação hoje, Eric, depois dessas 10 semanas, dessas nossas 10 sessões aí? Então, Thiago, como eu te falei, hoje eu sou um atleta mais motivado e acredito muito, estou muito motivado. Acredito que eu posso atingir lugares muito altos, como a seleção brasileira. Acredito que eu sou bom, que eu tenho capacidade e que eu vou continuar me preparando para atingir esse objetivo, né? E desculpa lá se os outros não quiseram acreditar em mim, desculpa lá se os outros não quiserem me dar a oportunidade ou não acreditar em mim. Eu, meu pai, meu avô e Deus, principalmente, e um pouquinho Linhares, aí nós nunca deixamos de acreditar. Sim. Mas eu e minha família, eu e Deus, a gente sempre acreditou no trabalho que a coisa poderia acontecer. Tá gravado isso aqui, hein, cara? Legal. E o teu desenvolvimento, Eric? O que começou a acontecer com o teu desenvolvimento pessoal, mental aí, depois de que a gente começou o trabalho? Então, Thiago, eu comecei a ser um atleta diferente, né? Como eu te falei, eu sempre tive essa diferença de, mais dedicado, mas depois que a gente começou a fazer esse trabalho, eu acredito muito que as pessoas começaram a ver quem eu realmente sou, é, um atleta esforçado, humilde, dedicado, e para mim essa foi a principal diferença. Não só eu saber, mas também as pessoas saberem, entendeu? É como se fosse uma luz. Eu tô Sim. aqui, eu refleti para todo mundo, entendeu? Eu ser uma luz, entendeu? O que as pessoas notaram em você, Eric? Que Ah, no alguém falou alguma coisa sobre o que elas notaram em você? quem falou foi meu pai, né? Meu pai, ele conversa muito comigo. Ele me falou que pra ele, eu já tava muito, muito diferente de antes, né? Tinha mudado, tava fazendo as coisas certas, né? Ele sempre me cobrou em relação à alimentação, a tudo. E pra ele, depois eu comecei a mudar, comecei a realmente viver de verdade o futebol, entendeu? De viver, deixar de ser um jogador de futebol e começar a ser um atleta de futebol profissional mesmo. Isso. Boa. Eric, a gente falou aqui sobre meta, a gente falou sobre perfil comportamental, a gente falou sobre a roda do atleta, falamos sobre análise de SWOT, sabotadores, sobre valores, cultura, falamos sobre garra, confiança. Dentre todas essas ferramentas, quais delas você mais se identificou, mais gostou, Eric? Thiago, o que mais eu se identifiquei, né, foi aquela da sabotagem, Sabotadores, sabotagem. sabotadores. Porque sempre foi um pensamento, né? Momentos, momentos difíceis para mim, né? Eu sempre, tive aquele pensamento. Como eu te falei várias vezes, né? Vou largar, entendeu? Então, com isso, eu entendi que é nesses momentos difíceis, nesse momento que a gente quer, vou comer um lanche, vou ficar comendo um lanche, não vou mais É treinar, só um lanche. é só um lanche, vou largar, não vou me cuidar, entendeu? É nesse momento que eu comecei a pensar. Isso para mim é uma autossabotagem que a gente fala, né? É um momento que meu pensamento tá sujeito a errar, entendeu? Então é nesse momento que eu tenho que me fortalecer. Eu levo muito na Bíblia, né, que fala que no momento que a gente pensar em pecar, é o momento que a gente tem que se fortalecer. Então, isso me ajudou muito. Porque quando você é fraco, é ali que você está se fortalecendo. E essa tribulação, ela até fiz a lição de hoje, ela produz perseverança, que vai produzir
uma melhoria, que vai produzir esperança para você e essa experiência mesmo. Porque lá atrás, quando você começou a desenvolver a perna esquerda, você pensava em desistir? O que passava na tua cabeça? Ah, era mais automático, né? Como eu era muito pequeno, ainda era criança, né? Era mais, eu sempre gostei, né? De fazer esse trabalho, de estar na parede. Sempre gostei de realmente ter esse contato com a bola, entendeu? E pra mim era só mais uma coisa, mas aí eu fui entendendo, fui crescendo, fui entendendo, né? Lá pros 12 anos eu comecei a entender que isso ia me ajudar muito. Era meu diferencial, entendeu? A gente precisa ter esse mesmo raciocínio, então, Eric, que a partir de agora, seja um treino a mais, seja uma boa alimentação, seja dizer não para algumas coisas, é entender que todo esse pacote vai te ajudar no final. Porque foi o que você fazia de novo lá com a perna esquerda. Era esse o raciocínio e que te levou e que credenciou com essa Sim. perna esquerda. Boa. Alguém notou algo negativo, diferente, ou seja, alguma pior em você? Não, que eu percebi, não. Ninguém me falou nada sobre isso. Que bom. Das minhas abordagens, fora as ferramentas, agora da maneira como eu te tratei, te conduzi, assim, o que funcionou melhor para você? A gente falou que você já falou que a ferramenta sabotadoras foi uma das melhores, ok? Das minhas abordagens, da minha maneira de te treinar e te preparar. Thiago, como a gente já conversou em outras sessões, né? O que mais faz eu render, faz eu mais produzir, é os desafios, né? Então, acredito muito quando você fazer um desafio. Eu quero voltar aqui na próxima semana e você falar, eu fui nota 10. Isso quando eu ia fazer alguma coisa, ia comer, ia treinar, isso que passava na minha cabeça, né? Vai chegar semana que vem, eu tenho que ser nota 10. Eu tenho que falar pra ele, eu fui nota 10, Thiago, entendeu? Então, o que me ajudou mais foi esses desafios mesmo. De estar te desafiando, não importa o quão bom você está ou é, a ideia é sempre querer aumentar ou ser mais que 10, ser nota 11, de ser esse cara padrão seleção e querer sempre mais. Sim, é isso. Boa. Teve algum comportamento assim que você diminuiu, Eric? Ou não faz mais? Comportamento. Acredito que comportamento ruim, não. Comportamento bons. Desculpa, mas a gente diminuiu, acho que um pouco o uso das redes sociais, Eric. Sim. Um pouco das redes sociais. Até esse negócio que eu tinha muito de ficar no TikTok, falando vídeo. Como você falou no início, ficar observando a vida dos outros e realmente focar em mim, né? Porque eu ficar olhando, aí com isso eu vou me comparar, né? Eu vou me Sim. comparar e vai ser ruim, não vai ser uma coisa boa que vai me ajudar. Claro, eu tendo um jogador, tendo um atleta como referência, eu vou ter um objetivo. Eu quero chegar nesse lugar que esse jogador tá. Eu quero atingir o que ele atingiu, entendeu? Mas até eu tava falando isso hoje, com meu pai, cada jogador tem as suas conquistas, cada jogador tem as suas características, entendeu? Ninguém é igual. Cada um é cada um, entendeu? Então, pra Mas mim, foi a questão de você diminuiu a questão das redes sociais. Teve algum outro comportamento que não te ajudava, que você diminuiu ou não faz mais, Eric? comportamento que eu, que eu, que eu não fazia e que eu tô fazendo agora, que Tá, que você criou então. Quais comportamentos você criou ou aumentou aí? eu aumentei a leitura, né? Antes eu não era um leitor, né? Hoje em dia eu já tô lendo o livro que você me deu, Cabeça de Campeão, no livro que você me desculpa, o Bom Dia Campeão, Bom dia, campeão. Tô lendo Cabeça de Campeão do JJ, entendeu? E do François. Acho que é assim o nome do outro autor, né? Isso. E tô começando a entender que isso também pode me ajudar, né? E o quanto que essas leituras têm te ajudado, Eric? Tem me ajudado muito na parte da ansiedade, ajuda muito que é a parte que eu fico calmo, que eu não fico Legal. pensando em outras coisas, que eu me concentro, entendeu? Na parte do cognitivo, a leitura ajuda muito, né, no cognitivo. Uhum. E na parte do conhecimento, né, de eu entender mais, aprender, entendeu? É isso. Na parte da concentração, desculpa, do cognitivo, né? E Sim, de ampliar o teu nível de conhecimento, até ampliar o teu vocabulário e
ter esse poder de conhecer mais Sim. coisas, né? Teve mais algum outro comportamento que você criou, Eric? Que eu me recordo agora não, Thiago. Os Como que principais são esses. como que era o teu foco antes? Meu foco antes era aquela famosa montanha, né? Sobe, desce, sobe, desce. Uma hora eu tô aqui em cima, outra hora eu tô lá embaixo. Eu não tinha aquela constância, entendeu? Sim. Hoje em dia eu tenho mais a constância. Procuro fazer sempre as mesmas coisas boas todos os dias e não fico mudando. Antigamente tinha isso de mudar muito, né? Um dia, vou fazer isso, outro dia eu vou fazer aquilo. Inventava e acabava que não produzia nada, entendeu? Você diria que teu foco aumentou quanto? Quantos por cento aí, Eric? 100%. Hoje em dia Cem. sou outro jogador, sou outro atleta. Ou seja, até tem uma pesquisa do Daniel Chambliss, acho que é isso o nome dele, que ele fala que literalmente a rotina do atleta não é muitas mudanças, não tem nada extraordinário, é trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E é repetição, cara. Talvez chegue a ser até entediante, porque. Mas nesse tédio de fazer, de ter atitudes e comportamentos repetitivos que você vai melhorando, que você vai aperfeiçoando. Que, como você falou, que nos bastidores isso não mostra muito para as outras pessoas, que só vai mostrar talvez lá dentro de campo, mas teve muito trabalho, muita repetição e muito da mesma coisa de sempre, basicamente, enquanto atleta. Sim. Boa. Eric, a gente ainda não atingiu a nossa meta, nosso grande objetivo, tá lá para 2027. O quanto a gente está na direção ou a gente está indo contra? Como é que você tá vendo essa direção que a gente está indo em relação à sua meta? Então, Thiago, para mim, a gente está na direção. A gente tem feito um trabalho muito bom, né? Eu tenho para mim que eu estou no caminho certo. Legal. Se eu continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, é inevitável de acontecer, inevitável. Sim. Sabendo que é um processo e que é no tempo de Deus. Mas, como eu te falei, eu fazendo a minha parte, do jeito que eu estou fazendo, Deus, eu acredito muito que Deus vai fazer acontecer, entendeu? Massa. Por causa do trabalho, da dedicação, do esforço, da base com Deus e da base familiar. Sim. É só não se perder no meio do caminho, né, seu Eric? Rapaz, depois dessas 10 sessões, o que mudou na tua vida enquanto atleta, enquanto ser humano? Mudou muito, não só como atleta, né, mas não, na verdade, não, a nossa vida não é só como profissional, como Não é atleta, separado. não é separado, é um contexto, né? E também me ajudou muito a entender que é isso que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo, eu não vou levar só para o futebol, eu vou levar para minha vida, entendeu? Sim. Eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, eu tô me tornando um filho melhor, entendeu? E que isso não tá só ligado ao futebol, mas tá ligado a tudo, entendeu? De É querer isso. buscar essa excelência o tempo todo em todas as áreas. E por que não querer ser o melhor, né, Eric, dentro do que você pode ser? Você tá hoje, você é 2008, Eric. Você vai fazer. Fez 18, né? Você é de. Você é Fevereiro. de 4 de fevereiro de 2008. Sim. Mas a mentalidade parece que tem quantos anos? Hoje a mentalidade para mim já é a mentalidade de 20 anos, de realmente um jogador, um atleta, um homem maturado, né? É muito diferente, porque hoje em dia as pessoas de 18 anos, assim, de 19, 17, elas querem saber muito de festa, de outras coisas, né? Mas hoje eu já estou mais concentrado, sei que eu ainda tenho uma vida inteira para viver, Sim. mas para mim eu levo muito que com Deus tudo se torna mais fácil, né? Se torna mais alegre, se torna mais feliz. Então, hoje sou uma pessoa diferente. E aliás, né, Eric, você está com 18, mas com a cabeça de 20, 21 aí, entendendo, né, tendo esse controle de ansiedade, que não tenho pressa agora, eu já entendi, entendendo o tempo de Deus, que é tudo no tempo dele, não é no meu tempo, e sabendo separar cada situação. Hoje eu sou atleta profissional,
estou buscando situações melhores cada vez mais para mim. Daqui a um pouco eu posso me organizar melhor financeiramente, posso sustentar uma família. E aí sim, então eu, Eric, né, através desse princípio guardado dos seus pais, né, do seu pai, do seu avô, eu não estou atropelando as coisas. Mas essa mentalidade, ela já tá treinada e desenvolvida para que isso aconteça. Sim. Por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu, para um atleta? Thiago, eu recomendaria por essa questão de, primeiro ponto, ter clareza nos seus objetivos, ter clareza no seu sonho, porque às vezes a gente acha que tem clareza, né? Mas a gente não sabe realmente, quero me tornar jogador profissional, quero jogar em time grande, mas a gente não sabe o caminho certo que a gente tem que passar para chegar lá. Hoje eu já sou uma pessoa diferente, já sei o caminho que eu tenho que fazer, já estou nesse caminho, né? Já estou fazendo, e esse é o primeiro ponto principal que eu recomendaria. Segundo ponto, que você também não ajuda só nessa parte de atleta, né? Mas também nessa parte fora, de pessoa, de vida, né? Não só no futebol, mas fora também. E esses dois são os principais pontos que eu recomendaria para alguém, entendeu? De poder trazer essa clareza para o atleta que a gente traz para você, né? E como que a gente vai chegar lá, o que a gente precisa fazer chegar lá, né? E essa parte de bastidores, né? Que essa parte de relacionamento, de poder de ensinar, trazer essa parte mental também para a vida do atleta. Sim. Se por acaso a gente não tivesse conhecido, como é que você estaria, na sua opinião? Para mim, eu estaria meio que num rumo, não sei para onde vou, entendeu? Eu estaria meio perdido. Não sei, tem o objetivo de ser jogador profissional, tem o objetivo de chegar na seleção, mas estaria meio perdido, não sabia o que eu tenho que fazer, entendeu? Que bom, cara. Eu sempre oro, Eric, para que Deus coloque as pessoas certas na hora certa, no momento certo para mim. Meu papel aqui é treinar você, atleta, para que você realmente encontre esse rumo, saiba onde quer chegar e o que precisa fazer para chegar lá. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu pai. Queria que você mandasse falar o que quiser aí para o seu Hélio Rufino. Qualquer mensagem que você gostaria de deixar para ele, Eric. A mensagem que eu queria deixar para ele é que eu sou muito grato, né, por tudo que ele faz por mim. Sou grato por tudo que ele abdica das coisas dele, para que não só eu consiga me tornar jogador profissional, mas também como filho, né? Como filho, para mim, ele é um paizão, né? Ele sempre, até ele tira do dele para dar para mim e para minha irmã, no caso, né? Ele sempre busca dar o melhor pra gente. Se ele não consegue, ele vai atrás, independente de tudo que a gente quer. É como eu falo, eu até brinco com a minha irmã, tudo que a gente quer, ele sempre arruma, né? Independente, ele vai atrás, ele corre, faz a corrida dele. E eu sou muito grato, né, pelo pai que Deus me deu. E que, se Deus quiser, a gente ainda vai conquistar muitas coisas juntos. Vai passar por muitas batalhas, né? Vai passar por muitas batalhas junto. Mas a palavra mesmo é gratidão. Mesmo é gratidão, né? Que bom, cara. Que bom o testemunho que se dá do seu pai. Que bom que todos os pais fossem assim como o seu Hélio Filho, que dá do melhor que ele pode, né? Dentro das possibilidades dele, para dar o que vocês pedem, dar o que vocês, filhos, pedem para o pai dar o que os filhos pedem. Eric, alguma curiosidade, você já tinha feito, para a gente finalizar, você já tinha feito um trabalho antes, não precisa falar com quem era, né? Mas qual que foi a diferença que você percebeu daquele trabalho que você fez antes para o trabalho com o Thiago Linhares? É importante para mim, curiosidade. Então, a diferença é que antes, o trabalho que eu fiz, ele era um cara que ele não era muito relacionado ao esporte, né? Para mim, isso mudou muito, porque só quem realmente já viveu, quem vive esporte, que vai saber falar as coisas, vai saber entender o que eu tô passando, entendeu? Ele também era um bom coach, um bom mentor, né? Mas como ele não vivia, às vezes eu tinha que explicar para ele o que acontecia, como funcionava, entendeu? E como você foi um pouco diferente, como você já viveu, já trabalhou com muitas pessoas no esporte, você já entendia, entendeu? Essa é a diferença para mim. Muito bom. É diferente, né, Eric? Ninguém é melhor nem pior, mas é uma situação que a gente tem aqui essa facilidade de ter sido atleta e trabalhar nesses últimos 20 anos exclusivamente com os atletas. Sim.
Faltou te perguntar alguma coisa, jogador? Não. Então é isso. Senhoras e senhores, esse é meu amigo Eric Souza, Eric Rufino, de Tangará para o mundo. É isso, Eric? Amém. Filho do seu Hélio, da dona Cirlei, neto do seu Antônio, da dona Neuza, que eu quero conhecer seus avós aí. Eric, antes de eu finalizar aqui, muito obrigado, cara, de coração, por você ter compartilhado um pouquinho essa história. Vai ficar gravado essa história sua, essas palavras proféticas suas. Daqui 5, 10 anos a gente vai poder olhar, voltar a ver aqui, ver esse menino como que ele era e o poder das palavras. Gratidão, rapaz. Deixo com você as últimas palavras aí, por favor. Tamo junto, Thiago. Estou muito grato por tudo que você tem me ajudado nesse tempo, né, que a gente tá junto. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ainda vou chegar em muitos lugares. E vamos estar junto nessa. Se Deus quiser. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Então, se você que esteve aqui com a gente até o final, se você gostou, se por acaso você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, deixa seu like aqui embaixo, escreve então verdadeiramente o que você aprendeu. Anota esse nome aí, Eric Dembélé de Cuiabá, o rapaz que bate escanteio, bate falta com as duas pernas, não é qualquer um, o Eric Rufino. Eric, muito obrigado de coração.